O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Está escrito em Provérbios 16, versículo 4. Talvez você esteja se perguntando neste exato momento por que razão Deus o tem permitido passar por tantas adversidades, lutas, dores, frustrações e decepções. Você também já deve ter questionado da seguinte maneira: se Deus, que diz que se importa tanto comigo, que me ama intensamente, então por que Ele não me livra desse sofrimento em que me encontro? Por que Ele nada faz para aliviar minha dor? Se você ouviu atentamente o que está escrito no versículo registrado, então você começa a ter respostas aos questionamentos que você continuamente tem feito. Nada faz Deus por acaso. Eu, você e todos os mortais que vivemos em um curto espaço de tempo neste plano terrestre não estamos aqui por acaso. Não vivemos aleatoriamente. Deus nos criou para um propósito bem definido. Você crê nisto? Você consegue ver isso? Você poderá dizer: não, eu não consigo, pois quanto mais busco a Deus, mais os problemas se agravam. Eu entendo você. Entendo porque sei o quanto é difícil olhar para além das dificuldades. Quando as tristezas, medos e pavores nos assolam, não vemos mais nada senão uma montanha de dificuldades. Foi o que aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleofas e seu companheiro. Eles estavam tão entristecidos, tão abatidos, que não conseguiam reconhecer o estranho viajante que os acompanhava, o qual era o próprio Senhor Jesus. Mesmo quando o mestre lhes impunha as escrituras, eles nada conseguiam ver. Só depois, quando já estava em casa, no momento em que o mestre subitamente desapareceu, foi que o reconheceram. Quero lhe dizer isto, filho e filha de Deus: você não é o primeiro e não será o último a passar pelo deserto da dor, da tristeza ou até mesmo da solidão. Muitos filhos de Deus passaram por grandes desertos de dor, e você também não está isento por passar. Moisés, Elias, Jó, Daniel, Jeremias e tantos outros servos de Deus passaram por grande deserto de dor. No entanto, todos eles conseguiram atravessá-lo. Conseguiram atravessá-lo não porque eram mais fortes e mais espirituais do que você ou eu, mas sim porque tinham em mente que tudo aquilo que estavam passando, Deus o estava permitindo para poder realizar um grande propósito seu. Há um propósito bem definido de Deus quando somos submetidos ao deserto. Tomemos como exemplo Moisés, homem de Deus, o qual passou 40 anos no deserto de Midian, sendo preparado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés, assim que chegou ao deserto, não fazia a mínima ideia do motivo por que o Senhor o levou para lá. Mal sabia ele que o Senhor o levou para lá para moldá-lo, prepará-lo para ser o libertador do seu povo. Só depois que o Senhor se manifestou a ele e ir até o faraó é que foi compreender o real motivo por que o Senhor o levara para aquele deserto. Semelhantemente, José não sabia por que o Senhor permitira descer ao Egito e lá ficar como prisioneiro por longos anos. Só depois de ter sido elevado à posição de governador do Egito é que foi entender a razão pelo qual o Eterno permitira ficar longe de sua terra, ser humilhado, ser maltratado e condenado a um cárcere sem nada ter feito. Você que está ouvindo esta mensagem agora, talvez já esteve ou está contrariado com os caminhos que Deus tem determinado para você percorrer. Você fica angustiado, aborrecido, porque parece que os caminhos que Deus tem posto de diante de você não correspondem àqueles que você tem planejado para a sua vida. Entretanto, é necessário que você entenda, aceite e compreenda que você só experimentará a verdadeira felicidade se permitir que o Altíssimo o guie pelo caminho que Ele escolheu para a sua vida, ainda que tal caminho seja cheio de dificuldades. Nem sempre o caminho mais perto é o mais seguro. O caminho mais perto pode tornar-se o mais longo, o mais exaustivo, o mais perigoso. E o caminho que parece ser tão difícil, tão árduo, tão longo, pode ser o caminho que nos levará mais rapidamente ao triunfo. Estamos nas mãos de Deus, e Ele sabe qual é o melhor caminho para percorrermos. Sim, Ele sabe. E você quer saber por que Ele sabe? Você quer? Então vou responder-lhes em simples palavras. O Altíssimo sabe qual o melhor caminho
porque Ele enxerga de uma forma diferente da nossa. Nós, antes de percorrermos um caminho, olhamos para o seu começo. Deus não. Ele olha a partir do fim para o começo do caminho. E só Ele pode olhar assim. Isso porque só Ele, apenas Ele é conhecedor de todo o futuro. Ora, se Deus, o Altíssimo, conhece o caminho a partir de todo o seu fim, não seria melhor que eu, você, todos nós entregássemos à disposição do Todo-Poderoso? Porque quem de nós, por mais inteligente que sejamos, sabemos que o caminho que queremos percorrer terá um excelente desfecho? Não foram nenhuma, nem duas, nem três, mas muitas vezes que tomamos nossos próprios caminhos e chegando ao fim, tudo o que encontramos foi apenas dor e desilusão. Só isso. Em Provérbios 16, 1 ao 2, o Espírito Santo nos fala a esse respeito. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Não devemos murmurar e nem reclamar por estarmos no caminho do deserto. Não devemos jamais, pois há um propósito divino por detrás disso. Um propósito não de destruição ou maldição, mas de bênçãos eternas. Quando o eterno Deus nos submete ao deserto, não devemos nunca perguntar por que o motivo o Senhor o permitiu nele estar. Mas, em vez disso, precisamos perguntar para que estamos sendo levados para aquele deserto. Devemos dizer: Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu aprenda com isso? Você já fez isso? Se o fez, que bom! Coisas maravilhosas Deus manifestará a você e através de você. Mas se ainda não fez, faça já. E agora mesmo, comece a falar com o Eterno e a perguntar o que Ele quer ensinar ou mostrar através de toda a adversidade que você está enfrentando. Faça isso já e você obterá grandes respostas de Deus. Ao ler a história do patriarca Abraão, fico profundamente admirado ao ver quanto aquele homem de Deus não questionava no agir de Deus em sua vida. Em nenhum momento ele disse: por que, Senhor, Tu estás me tirando da minha terra, do meio dos meus parentes e me levando para uma terra que nem conheço, a qual não tenho nem ideia de como seja? Por que este deserto, Senhor? Em nenhum instante ele ficou questionando com Deus. Sobre ele lemos em Hebreus o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele se submeteu integralmente ao agir de Deus em sua vida. Ele aceitou por completo o deserto que Deus lhe havia preparado. Para que você entenda melhor acerca do deserto que Abraão enfrentou, leia comigo, por favor, em Gênesis 12, 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Era um verdadeiro deserto o fato de Abraão ter que ficar longe de sua terra, de seus parentes e da casa de seu pai. Não obstante, através deste deserto, Deus lhe mostrou que não podia e nem deveria estar, e nem ficar acomodado. Abraão pôde perceber claramente que para receber a bênção de Deus é preciso sair do comodismo e partir em verdadeiro sacrifício em busca da bênção. Se ele não tivesse saído da sua terra, jamais teria aprendido essa grande verdade. Deus mostrou a ele também, através deste deserto, que ele não podia apoiar sua fé e esperança em nada que fosse terreno. Sim, o Eterno lhe mostrou que ele não deveria ficar esperando pelo auxílio do pai, irmão ou de algum parente, mas sim única e exclusivamente pela ajuda do Todo-Poderoso. Será que também não é isso que Deus quer mostrar a você? Você que está no deserto da solidão, entenda que se Deus permitiu que todos se afastassem de você, é porque Ele quer lhe ensinar a depender apenas dEle.
Ele quer lhe mostrar que ainda que pessoas a quem você muito estima venham faltar ou lhe desprezar, Ele, Deus Todo-Poderoso, está ao seu lado para fortalecê-lo. Ore sempre, seja sempre uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende,